uma jovem decidiu viajar para trabalhar temporariamente em outro país e desapareceu. As investigações do caso levaram ao descobrimento de diversos outros casos parecidos. Hoje vamos falar sobre o caso Lucy Blackman. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que você interaja com o nosso conteúdo através de um comentário, dizendo se já conhecia a história, algum detalhe que eu acabar não comentando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Todas as sugestões são consideradas para um futuro vídeo. Verifique também a possibilidade de se tornar membro. Existe mais de um nível. No nível perito é quando o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao nosso conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Sobre o caso de hoje, Lucy Jane Blackman nasceu em setembro de 1978. Ela era a filha primogênita do casal Tim e Jane Blackman. O casal mais tarde teve mais 2 filhos, a Sophie, que nasceu 2 anos depois da Lucy, e o Rupert, que nasceu 5 anos depois. O pai deles, o Tim, era um construtor, mas ao longo da sua carreira ele acabou se tornando dono de uma imobiliária que vendia imóveis luxuosos, casas de alto padrão. Enquanto a mãe, a Jane, ela era formada em reflexologia, uma técnica onde a pessoa tem partes do corpo, principalmente os pés, pressionados através de massagem em vários pontos, e alguns acreditam que essa técnica é capaz de equilibrar a energia do corpo e tratar problemas de saúde. A Lucy nasceu e passou a maior parte da sua vida na cidade de Sevenoaks, localizada no condado de Kent, a sudeste de Londres, na Inglaterra. A cidade é conhecida mundialmente por conta da Knowle House, que é um palácio de campo que remonta ao século XV e que conta com mais de 365 quartos em uma área de mais de 400 hectares, uma das mais antigas e bem preservadas estruturas da região, que, segundo a lenda, é uma casa assombrada pelo espírito de um cavaleiro. Atualmente, toda a região em torno desse palácio foi transformada no Knowle Park, que tem como objetivo preservar toda essa parte histórica da região. De acordo com a última divulgação de dados do censo de 2015, a cidade de Sevenoaks tem aproximadamente 29 mil habitantes. Lucy, vivendo lá, era uma garota que teve uma vida tranquila. Os seus pais puderam lhe proporcionar uma vida financeiramente estável, mas a sua adolescência foi um tanto quanto problemática. Ela sofria bullying na escola por conta do formato do seu rosto. Os garotos julgavam que ele era estranho e esse problema com o bullying a perseguiu quase todo o período do colégio e fez com que ela desenvolvesse uma insegurança sobre a sua beleza e potencial. A melhor amiga dela era uma garota chamada Louise Phillips, e essa amiga sempre a encorajava e incentivava a sua autoestima, mas mesmo assim a Lucy cresceu se sentindo estranha e ela não acreditava na sua beleza. Quando ela tinha por volta de 17 anos, os seus pais se divorciaram. Essa situação trouxe mais problemas psicológicos para ela. Depois que ela concluiu o colegial em meados de 1996, ela tinha então muitas dúvidas dentro de si, tanto que ela não foi capaz de decidir qual carreira profissional seguiria. Então, incentivada pela amiga, elas fizeram juntos um curso de internet. Algo que na época ainda estava começando a surgir, e com esse curso elas conseguiram um emprego em um banco. Porém, a insegurança relacionada à sua imagem ainda era algo muito forte dentro da Lucy, e a sua baixa autoestima começou a atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal. Ela começou a dizer que odiava a sua própria aparência. Isso fez com que ela tivesse problemas psicológicos e ela passou então a frequentar pubs da cidade, onde ela consumia bastante bebida alcoólica e acabou também desenvolvendo compulsividade por compras, o que por sua vez a fez acumular uma grande dívida em cartões de crédito. A Louise, a amiga, sempre estava ao lado dela e fazia de tudo para tentar melhorar a situação, então para tentar provar de uma vez por todas que a Lucy
tinha uma boa aparência, ela decidiu que as duas deveriam fazer um curso para aeromoça, comissárias de bordo, pois para poder serem admitidas, um dos requisitos até então é ter uma boa aparência. E a Louise tinha certeza de que se a Lucy passasse e conseguisse uma vaga, era a prova de que ela era bonita, e isso acabaria com a sua insegurança. De fato, as duas conseguiram ser admitidas como aeromoças e passaram até a trabalhar com isso na companhia aérea British Airways. E para elas isso era um sonho, pois elas poderiam viajar pelo mundo e visitar vários lugares. Porém, algum tempo depois, elas descobriram que talvez esse não era o tipo de serviço que elas se dariam bem, pois é uma profissão que exige lidar com o público, além da questão da dificuldade de adaptação de fuso horário para cada local que elas iam, o que acabava causando perturbação do sono, e elas tinham grande dificuldade de dormir, e tudo isso fez com que elas desistissem dessa carreira de aeromoça. As duas, então, decidiram que iriam viajar para um outro país, para poderem conhecer novos lugares. Mas antes, elas precisavam ter algum dinheiro para poderem se sustentar nesse local. Elas passaram então a procurar por empregos temporários. A irmã mais velha da Louise tinha passado um período em Tóquio, no Japão. E quando ela retornou da viagem, ela contou sobre todas as maravilhas que ela tinha visto por lá, garantindo que o local era muito seguro e divertido, e também um lugar onde se conseguiria facilmente um serviço temporário. A Lucy e a Louise fizeram então pesquisas sobre o lugar e chegaram à conclusão de que se elas trabalhassem em casas noturnas e boates em Tóquio, elas poderiam receber muito dinheiro e gorjetas, pois na Ásia, mulheres loiras e de olhos claros eram muito cobiçadas, e isso atrairia mais oportunidades para as duas. Nos cálculos que elas fizeram, elas acreditavam que o que elas ganhariam em 2 meses de trabalho em Tóquio seria o suficiente para que elas quitassem todas as suas dívidas. Uma parte importante a ser mencionado é que, embora a Lucy tivesse uma família rica e seu pai fosse um homem com muito dinheiro, ela não gostava de depender financeiramente do pai e lutava para conseguir a sua independência. Por isso, então, mesmo com dívidas, ela não pediu ajuda para quitar essas dívidas e passou a procurar emprego para se virar sozinha. A Lucy contou sobre a viagem ao Japão para sua família, mas omitiu com o que trabalharia nesse novo país, falando que trabalharia em um bar e que ficaria hospedada na casa da tia da Louise, sua amiga. No verão do ano 2000, a Lucy e a Louise então desembarcaram em Tóquio, tendo recebido um visto de turista de permanência lá por 90 dias. Ao contrário do que tinham falado para os pais, as duas se hospedaram em um hostel, que é semelhante a um hotel, mas é um ambiente dividido com outros hóspedes, tornando assim a estadia mais barata. Com relação ao emprego, elas conseguiram um trabalho como hostess em um bar-restaurante cassino de luxo. Hostess é uma pessoa responsável por receber e acomodar os clientes em restaurantes, eventos ou outros estabelecimentos, e esse tipo de trabalho envolve cumprimentar os clientes de maneira amigável assim que eles chegam. Além disso, também ela serve como um primeiro ponto de contato, oferecendo informações básicas sobre cardápio, horários de funcionamento e respondendo perguntas sobre o local. E esse tipo de papel exige também boas habilidades de comunicação, um comportamento sempre educado e prestativo e a capacidade de lidar com diversas situações ao mesmo tempo, mantendo sempre um comportamento cordial. E nesse caso, obrigatoriamente, é sempre necessário que elas estivessem muito bem arrumadas e vestidas. O trabalho da Lucy e da Louise era em um bar frequentado por homens muito ricos, milionários, e elas receberiam entre 50 a 60 dólares por hora, uma quantia muito alta para a época, para que elas ficassem dando atenção a esses homens, ouvindo seus desabafos que eles faziam, enquanto induziam o cliente a consumir bebidas no local, usando algumas vezes a sensualidade para isso. A Lucy era uma das mais requisitadas, já que ela era considerada muito bonita por conta de seus cabelos loiros e olhos azuis, e isso fazia com que ela recebesse uma gorjeta muito alta.
Uma parte importante a ser mencionada é que, embora o trabalho como hostess não seja diretamente ligado à venda do corpo para intimidade com clientes, a maioria dos homens que estão no local acabam fazendo ofertas altas para que essas mulheres saiam do bar com eles para um lugar mais reservado onde pretendem ter relações íntimas. Não fica claro nas fontes se a Lucy e a Louise aceitavam esse tipo de oferta. Mas cerca de um mês depois de ingressarem nesse trabalho, as duas já tinham se cansado daquela rotina, principalmente porque tinham que lidar diariamente com homens embriagados, então elas planejavam sair do Japão e seguir para um outro país. Porém, antes mesmo de fazerem isso, elas acabaram recebendo uma proposta considerada irrecusável de uma casa noturna chamada Casa Blanca, também conhecida como Green Grass. É um local localizado num bairro chamado Roppongi, no centro de Tóquio. Em 1º de julho do ano 2000, a Lucy recebeu uma ligação de um homem por volta das 15 horas, a chamando para ser uma acompanhante. E ela decidiu sair e se encontrar com esse homem. Ela chegou a ligar para a amiga Louise às 17 horas e avisar que ela tinha saído para dar um passeio com um cliente de uma boate, que eles estavam juntos no litoral. Às 19 horas, ela ligou novamente para a amiga e contou que o serviço como acompanhante tinha corrido tudo bem e que ela já tinha até mesmo ganhado presentes. Nessa mesma ligação, ela falou que o tempo pago já estava quase terminando e que dentro de 1 hora ela já estaria de volta em casa. Mas ela não voltou. No dia seguinte, a Louise recebeu uma ligação, mas não era a Lucy, era na verdade um homem que se identificou como Akira Takagi. Ele afirmou que a amiga Lucy tinha passado a integrar um culto e iria se ausentar para participar de um treinamento de iniciação dessa seita religiosa. Ele também informou que ao fazer parte desse grupo, a Lucy não teria mais contato com seus amigos e familiares. A Louise, a amiga, achou isso muito estranho, principalmente porque a Lucy nunca tinha comentado nada com relação à religiosidade, então em nenhum momento ela pensou que aquilo poderia realmente ter acontecido. Ela logo identificou que essa história parecia um grande alerta vermelho de perigo e que a sua amiga poderia estar correndo algum grande risco. Sendo assim, ela decidiu ligar para as autoridades locais, dando queixa sobre essa situação, porém, a polícia informou que ela deveria esperar por mais algumas horas antes de registrar um boletim de desaparecimento. Ainda nessa ligação, um oficial teria perguntado o que elas, a Lucy e a Louise, que eram britânicas, estavam fazendo em Tóquio, e a Louise contou que elas tinham viajado para trabalhar e conseguir dinheiro para pagar dívidas que elas tinham no seu país. Isso fez com que o policial entendesse que a Lucy provavelmente só estava desaparecida para querer fugir do pagamento dessas dívidas e sugeriu para a Louise que a amiga poderia ter entrado nessa tal seita religiosa para fugir dos seus problemas. A Louise não acreditava que a amiga faria algo assim e por isso, ao longo do dia, ela continuava a tentar entrar em contato com a amiga, mas não teve sucesso. Ela aguardou mais algum tempo, sem notícias e preocupada com a situação, até que no dia 3 de julho, cerca de 2 dias depois do último contato, ela ligou para a família da Lucy e contou sobre a situação estranha que estava passando. A irmã da Lucy, a Sophie, pegou o primeiro voo disponível e foi para Tóquio, chegando lá no dia 4 de julho. Ela compareceu à delegacia para prestar um boletim de desaparecimento no mesmo dia, e mesmo já tendo se passado 3 dias sem nenhum contato, a polícia não quis registrar o boletim de desaparecimento, porque eles acreditavam que a Lucy simplesmente estava fugindo das suas dívidas. Quando foi no dia 12 de julho, o pai da Lucy, o Tim, viajou para Tóquio para resolver a situação. Vale ressaltar que algumas fontes contam uma outra versão sobre esse período, onde teria sido o dono do hostel que notou que a Lucy não tinha voltado para casa e teria sido ele que ligou para os familiares 10 dias depois que ela estava desaparecida, e só assim é que a família tomou conhecimento da situação. Mas o fato é que o Tim, o pai,
era um homem importante, tinha grandes meios financeiros à sua disposição, então ele começou a fazer tudo o que estava ao seu alcance para encontrar a sua filha. Ele mandou imprimir vários cartazes que foram colados nas portas de estabelecimentos, também imprimiu panfletos e pagou para vários garotos distribuírem esses panfletos pela cidade. Ele também foi na delegacia no mesmo dia que chegou, onde os oficiais ainda se negavam a dar atenção ao caso, e mesmo ele tendo brigado para que o caso fosse levado a sério, ele não foi ouvido pela polícia. Diante disso, ele decidiu ir atrás da mídia, a televisão, para que ele mesmo conseguisse chamar a atenção em nível nacional. No dia 13 de julho, ele deu a sua primeira entrevista, que na verdade foi quase como uma coletiva de imprensa, onde ele conseguiu reunir várias emissoras, contou sobre tudo o que estava acontecendo, salientou que embora os policiais acreditem que a sua filha tenha fugido para não pagar suas dívidas, ele refuta essa possibilidade, pois embora ela quisesse ser independente, ela sabia que poderia contar com os pais para ajudá-la financeiramente, se ela realmente estivesse com problemas para lidar com a situação dos cartões de crédito. E ela teria ligado pedindo ajuda, pois ele era um homem rico e ele não tinha problemas com dinheiro. Naquela noite, todos os jornais e meios de comunicação transmitiram a história do desaparecimento da Lucy e contaram sobre o desdém da polícia com a história. Depois disso, finalmente houve um empenho das autoridades para lidar com o caso, pois agora todos sabiam que uma imigrante britânica estava desaparecida em Tóquio, um lugar até então considerado seguro. No dia seguinte, mais de 30 mil cartazes já tinham sido espalhados por toda a cidade. Ainda não satisfeito com a investigação, no dia 15 de julho, o pai se encontrou com o secretário de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, na época um homem chamado Robin Cook, que estava coincidentemente em visita a Tóquio. E ao contar sobre a situação, o secretário decidiu ajudar da maneira que ele conseguisse. Esse homem, esse Robin, fez uma manifestação pública pedindo que o povo ajudasse, e isso gerou resultados, fazendo com que muitas pessoas começassem a ajudar nas buscas. O pai e a irmã, o Tim e a Sophie, não confiavam muito no desempenho das investigações dos oficiais da polícia japonesa. Então eles decidiram conduzir sua própria investigação, montando até uma linha direta para que fossem realizadas denúncias anônimas, oferecendo 9.500 libras por informações que levassem até a Lucy. Posteriormente, essa recompensa foi aumentada para 100.000 libras por um empresário anônimo. No dia 21 de julho, o pai e a irmã conseguiram uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e também estava de passagem pelo Japão para a reunião da cúpula do G8. E naquela mesma noite, o Tony Blair se encontrou com o primeiro-ministro japonês, Yoshiro Mori, e eles conversaram sobre o caso do desaparecimento da Lucy. Depois dessa reunião, uma ordem dos superiores foi enviada para cada delegacia de Tóquio, determinando que todos os recursos que estivessem disponíveis fossem utilizados nas buscas por Lucy. E com isso, até a inteligência japonesa se envolveu no caso e a repercussão chegou a nível internacional, muito mais do que o pai dela almejava. Os policiais passaram então a abordar garotas que trabalhavam como hostess, questionando-as sobre elas saberem de alguém que poderia ter feito isso, já que elas tinham conhecimento dos clientes que frequentavam esse tipo de lugar. O maior problema era que a maioria dessas garotas que trabalhavam como hostess eram imigrantes e algumas já estavam com os vistos de permanência vencidos. Então, elas na verdade evitavam falar com a polícia com medo de serem presas por estarem com o visto vencido e deportadas. No dia 1º de agosto, os investigadores receberam uma carta onde uma pessoa se identificava como Lucy e dizia que estava fazendo exatamente o que ela queria e que era para eles pararem de procurar por ela, dando a entender que ela de fato estava numa seita e que estava escondida por vontade própria. Porém, os investigadores não acreditavam que a carta era realmente escrita por ela e isso foi considerado uma prova falsa. No dia 23 de agosto, um frequentador desse tipo de boate que a Lucy trabalhou, um empresário japonês que já tinha sido interrogado sobre o desaparecimento, foi encontrado sem vida.
E um fato curioso aconteceu nesse momento. Esse homem foi encontrado sem vida, segurando um cartaz com a foto da Lucy. Durante o interrogatório que esse homem tinha prestado, ele tinha alegado que não tinha nenhum envolvimento com o caso, e a polícia então acreditou que essa situação estranha dele ser encontrado com essa foto foi na verdade uma tentativa de despistar as investigações. O que se entende é que alguém tirou a vida desse empresário e o colocou daquela maneira para que fosse entendido que ele era o responsável pelo desaparecimento da Lucy. E quem sabe assim a polícia pararia as buscas e focaria nele. Durante as semanas seguintes em que a investigação se seguiu, várias denúncias levaram a linhas de investigação diversas. Uma delas dizia que a Lucy tinha sido levada pelo tráfico humano até Hong Kong, onde ela teria sido vendida para ser submetida a ordens de algum homem muito rico. Mas no final daquele mesmo ano, houve uma denúncia feita por parte de uma mulher que também trabalhava como hostess, onde ela afirmava que um homem em especial, por quem ela já tinha sido contratada como acompanhante durante um passeio, depois de ingerir bebidas alcoólicas com ele, ela ficou tonta e acabou desmaiando e acordou só no dia seguinte em uma cama em um local desconhecido. Ela estava muito machucada fisicamente e também com as suas partes íntimas doloridas. Era evidente que ela tinha sido violada de maneira brutal. Ao se aprofundarem nessa denúncia, os investigadores descobriram que, na verdade, várias outras mulheres passaram a relatar esse mesmo tipo de evento e foram contratadas para serem acompanhantes, tomaram alguma bebida, às vezes suco ou água, e pouco tempo depois ficaram inconscientes, acordando só várias horas depois ou até mesmo dias depois, sempre machucadas com sinais de violação. Também foi descoberto que algumas dessas mulheres já tinham tentado registrar uma queixa desses crimes. Mas como elas eram hosts, a polícia japonesa teria se negado, pois acreditava que elas estavam mentindo ou que isso eram ossos do ofício da profissão que elas escolheram. O problema era que essas mulheres não sabiam dizer exatamente o nome do criminoso, pois ele sempre se apresentava com pseudônimos. Através de uma longa investigação, as autoridades acabaram descobrindo uma mulher que tinha sobrevivido a esse tipo de ataque e que ela mesma tinha conduzido uma investigação onde ela chegou a encontrar dados relevantes sobre o suspeito. Essa mulher, ela era australiana. E como a polícia japonesa também não tinha dado atenção ao caso dela na época, ela tinha voltado para o seu país natal e levou com ela todo o material que ela tinha descoberto. Quando finalmente essa mulher foi encontrada, ela enviou esse material que tinha aos investigadores, que conseguiram, através de um número de celular que pertencia a esse homem, identificá-lo e localizá-lo. Ele era Kim Sun-jong, conhecido pelo seu nome Joji Obara. Algumas fontes falam que, na verdade, as mulheres tinham feito já denúncias formais na delegacia durante 5 anos. E citavam sim o nome dele, mas essas denúncias nunca foram levadas a sério. Durante as investigações do caso Lucy, a polícia então acabou descobrindo que havia um agressor em série à solta e que possivelmente ele estava ligado a um outro crime contra uma mulher chamada Carita Hideaway. Essa Carita Hideaway foi uma modelo australiana que trabalhava no bairro de Ginza, em Tóquio, como hostess de uma casa noturna. Ela tinha aceitado esse serviço para poder terminar de pagar os seus estudos e em fevereiro de 92 ela veio a óbito depois de ter sido abandonada na porta de um hospital pelo seu suposto namorado, que se apresentou até então como Nishita. Ele alegou que ela tinha consumido ostras durante um jantar, mas era alérgica, e ele não sabia. Depois disso, esse suposto namorado desapareceu e a Carita ficou internada por vários dias até que ela não resistiu e faleceu por insuficiência hepática. Então, seus familiares desligaram os aparelhos de suporte de vida em 29 de fevereiro de 92. A causa oficial do falecimento dela foi hepatite E, mas os médicos suspeitavam que tinha algo errado. Então eles retiraram o fígado dela e o mantiveram preservado para caso fosse necessário fazer mais alguns exames.
Depois disso, a Carita foi cremada e enviada de volta para o seu país de origem. Embora o caso dela fosse considerado acidente por intoxicação alimentar alérgica, ainda era considerado estranho. Durante as investigações do caso Lucy, foi comprovado que um dia antes de ser abandonada no hospital, essa mulher tinha sido contratada por Joji Obara como acompanhante. E ainda mais crucial foi o fato de terem comprovado que ele usava o pseudônimo de Nishita, o mesmo pelo suposto namorado que deixou essa mulher no hospital. Embora a polícia não tivesse provas contra esse homem, no caso Lucy, eles tinham evidências suficientes para prendê-lo preventivamente enquanto realizavam buscas nos imóveis pertencentes a ele. Em meados de setembro de 2000, ele foi detido. Esse homem, Joji Obara, nasceu em agosto de 52, no Japão, era filho de pais coreanos. O pai do Joji era muito pobre, chegando a trabalhar como coletor de sucata, mas ele fugiu para o Japão e lá ele acabou conseguindo se erguer na vida, se tornando dono de várias propriedades, salões de videogames e cassinos, virando assim um homem muito rico. Com isso, o Joji teve uma ótima educação, sempre em escolas particulares e de prestígio. Aos 17 anos, algumas fontes falam 19, o pai dele acabou falecendo e ele herdou toda a fortuna, inclusive as propriedades em Tóquio. Depois disso, ele passou a aproveitar a vida, viajar pelo mundo, concluiu os estudos e a sua formação em Direito e Ciências Políticas e se naturalizou japonês. Estima-se que ele tenha mantido uma fortuna de mais de 38 milhões de dólares, mas com a recessão na década de 90, ocorrida no Japão, ele perdeu grande parte dessa fortuna. Para se reerguer, acredita-se que ele tenha se envolvido com lavagem de dinheiro para a Yakuza, e foi assim que ele acabou se tornando um empresário de sucesso. Com os dados que a polícia tinha, quando ele foi preso pelo caso Carita, ele foi questionado sobre a Lucy e negou qualquer envolvimento. Em uma apreensão realizada nos seus diversos imóveis, a polícia acabou encontrando um arquivo muito grande contendo várias fitas de vídeo. Quando essas fitas foram analisadas, se descobriu que aquilo eram gravações de mulheres que ele havia violado. De modo geral, ele alterava as bebidas das acompanhantes e as carregava até a sua propriedade, onde as acomodava em um dos quartos, e ao lado de uma cabeceira tinha um frasco de uma substância usada para fazer as pessoas desmaiarem, clorofórmio, e um pano. E quando essas mulheres estavam começando a acordar, ele simplesmente as fazia respirar esse produto e elas ficavam inconscientes novamente. Enquanto desacordadas, ele passava várias horas violando-as de diversas formas e depois de satisfeito, ele as abandonava em algum lugar. Em sua defesa, o Joji alegou que ele não fez nada ilegal com as garotas, porque na cabeça dele, ele tinha pagado pela hora delas para fazer o que ele quisesse. Haviam centenas de fitas que foram necessárias serem assistidas para saber se a Lucy estava entre uma das vítimas. Então vários agentes foram colocados para ver esse conteúdo. Alguns deles eram novatos e, de acordo com documentários sobre o caso, o conteúdo era tão perturbador que alguns agentes passaram mal e depois que acabaram de assistir os vídeos, eles tiveram que procurar ajuda psicológica, pois acabaram desenvolvendo problemas psicológicos. Com aquelas fitas, acredita-se que o Joji tenha violado cerca de 400 vítimas desde 1992, mas nenhuma dessas mulheres era Lucy Blackman. Porém, uma das fitas era a Carita, a outra vítima, e foi visível que ele usou uma grande quantidade de alguma substância para adormecê-la. Quando ela começou a convulsionar, ele a levou para um hospital e alegou que ela tinha comido ostras e era alérgica. Depois disso, foram realizados exames no fígado mantido pelos médicos da Carita. E os exames confirmaram que ela faleceu por uma intoxicação de clorofórmio. E isso deu toda uma base para que esse homem ficasse preso pelo caso dela e fosse acusado de homicídio.
Além da Carita, outras mulheres foram identificadas nas imagens e 8 delas decidiram processá-lo. Dentro de tudo isso, acreditava-se que o Joji fosse então o autor do crime contra a Lucy, que ele tinha gravado tudo, mas ao ver a repercussão do caso dela, ele provavelmente se livrou do material. Enquanto esse caso das garotas das fitas tinha andamento, um grupo continuou a vasculhar os imóveis dele e descobriu que ele também tinha uma compulsão por guardar comprovantes de pagamentos e notas fiscais de compras. Ao checarem esses papéis, os investigadores conseguiram montar uma linha do tempo do que poderia ter acontecido com a Lucy. No dia 1º de julho de 2000, ele ligou e contratou a Lucy como acompanhante. Juntos, eles foram comer, depois foram para um condomínio onde ele tinha um apartamento. Provavelmente a Lucy acabou sendo dopada em algum momento por alguma bebida, e ele então teria feito a mesma coisa que fez com as outras garotas. Algo nesse dia deu errado, pois no dia seguinte, dia 2 de julho, logo pela manhã, ele acordou e foi para Tóquio, onde ele comprou materiais de limpeza, uma serra elétrica, luvas e uma barraca. No fim do dia, ele voltou para o condomínio e acredita-se que ele tenha ido pegar a Lucy, e provavelmente estaria sem vida. No dia 3 de julho, ele foi para Kanagawa, uma região praiana, onde ele também tinha um apartamento, e lá ele teria tirado partes da Lucy. Isso é baseado na reclamação de um morador do condomínio que teria prestado queixa por conta de um barulho muito alto que o Joji estaria fazendo dentro do seu quarto, que seria um som de uma serra elétrica ligada. Com essas informações, em fevereiro de 2001, a polícia montou uma equipe de busca para que toda a região ao redor desse condomínio e da praia local fosse verificada em busca da Lucy. Toda a praia foi fechada e dezenas de agentes, entre mergulhadores, bombeiros, polícia estadual e agentes federais, trabalharam nessa procura. Eles tinham um prazo de 1 semana para conduzir as buscas. Depois disso, a praia seria reaberta novamente. Eles passaram várias horas conduzindo procuras ininterruptas, trocando de turnos somente para comer e dormir. No dia 9 de fevereiro de 2001, 6 meses depois que a Lucy desapareceu e depois de 5 dias de buscas na praia, um dos investigadores estava sentado na praia descansando um pouco quando ele notou uma pequena abertura no meio das rochas, que era uma pequena caverna. Lá dentro havia uma banheira e ao levantá-la, ele viu alguns vermes. Então assim, ali foi feita uma breve escavação onde encontrou-se restos de uma pessoa em avançado estado de decomposição. Eram 10 pedaços colocados dentro de sacos separados. Uma das partes, que era a cabeça, estava envolta em concreto. E um exame através de uma arcada dentária confirmou-se que era Lucy, de 21 anos. Com isso, o Joji foi acusado de homicídio e violação íntima da Lucy, homicídio culposo da Carita e violação de mais 8 mulheres, mas ele mesmo assim ainda manteve a sua inocência. Em 4 de julho de 2001, ele foi a julgamento, que perdurou por vários meses por conta da extensão de todas as acusações, e em setembro de 2013 se deu início a parte do julgamento relacionado a Lucy. Em sua defesa, ele alegou que a Lucy era uma dependente química, mentalmente instável e que ela estava muito endividada e por isso ela queria fazer qualquer coisa que ele pedisse por dinheiro. O veredito do caso só saiu em 24 de abril de 2007, onde ele foi considerado culpado no caso da Carita Highway e de violar 8 mulheres, mas no caso da Lucy, em decorrência ao avançado estado de decomposição, não pôde ser determinada a causa do falecimento, e por isso ele não foi considerado culpado de tirar a vida dela, por falta de provas que evidenciassem as suas ações. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas pelos outros crimes. Essa decisão foi muito criticada pelos promotores, investigadores e toda a mídia de várias partes do mundo, e por isso foi feita uma petição no Supremo Tribunal para uma revisão do caso. Em 2008, um novo julgamento se iniciou,
onde dessa vez, em 16 de dezembro do mesmo ano, ele foi considerado culpado de sequestrar e desmembrar a Lucy. Mas por falta de evidências relacionadas a como ela perdeu a vida, ele ainda não foi considerado culpado de homicídio. A sua sentença não foi alterada, já que ele estava cumprindo prisão perpétua. A defesa dele entrou com um recurso e em dezembro de 2010, a Suprema Corte do Japão rejeitou e manteve a sentença. O caso da Lucy mostrou então para todo mundo uma grande falha no sistema judicial do Japão, pois eles poderiam ter evitado tudo isso se tivessem ouvido as outras mulheres que tentavam acusar Joji desde 1994. Acredita-se que, se eles também tivessem levado a denúncia da amiga da Lucy, a Louise, a sério, eles teriam encontrado a Lucy em um estado mais preservado e com isso teriam provas forenses ligando Joji a ela. Embora o caso da Lucy Blackman seja considerado encerrado, até hoje ninguém foi condenado pelo crime. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.